Olá, pessoal! Graça e paz, como é que vocês estão? Minha galera de Cristo, meu povo lindo! Sejam bem-vindos novamente aqui no Encontro Gospel comigo, Alex Gonzaga. E eu espero que essa experiência esteja sendo muito prazerosa, muito abençoadora para a sua vida, hein? Para mim está sendo sensacional. Sempre encontrar aqui num bate-papo formal, um bate-papo gostoso, amigos e amigas, né? Onde a gente pode trocar ideias, trocar experiências, saber de várias coisas da vida pessoal, da vida ministerial, da vida profissional. Olha que bacana. E a gente tem tido tudo isso abaixo de Deus, primeiramente agradecendo sempre a Deus essa oportunidade, sendo ajudado pelos nossos patrocinadores e apoiadores. Se você quiser ser um deles, entre em contato aí que a gente fala como fazer, tá bom? Quero agradecer desde já a Sicoob Copemata. Quer fazer uma conta digital? Não tem aqueles custos, né, que os bancos tradicionais têm, aqueles custos operacionais. Sicoob Copemata. Você entra lá, Google, tem o link, você vai direto e você consegue abrir uma conta digital. Ou para, né, administrar os milhões, como o convidado que vem aqui deve ser assim na conta bancária dele. A gente espera. Ou a conta igual a do Alex, aquela conta pequenininha, você bota um dinheirinho na caderneta, mas vale a pena você ter uma conta, e essa conta, com certeza, você não ter custo nenhum, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá. Obrigado, Sicoob Copemata, um beijo para você, Roberto, viu? Pode ser, quem tem uma conta gorda também é o pessoal olha, ali, o Filipão, o Evandro. Tô profetizando sobre a sua vida. Quero agradecer o pessoal das Bacia Música em primeiro lugar também, que é uma associação de músicos onde eu sou associado. E se você é um músico profissional ou não e quer saber sobre os seus direitos, como receber, como ter ali uma possibilidade de saber coisas que valham a pena no seu dia a dia como músico profissional ou não, ou querendo ser um profissional, entre em contato com as Bacia, que ela cuida, né, da tua conta lá, como receber o dinheiro do ECAD, como receber o dinheiro de intérprete autoral. Eu acho muito importante você, que é músico profissional ou não, ter uma associação. É fundamental. E as Bacia eu indico. Tá legal? Quero mandar um beijo grande pro pessoal da Landspace, da Lu Rodrigues, da Lazare Veículos, da Teleeletrônica e da Abradex. Depois, mais na frente, a gente vai falar dela, porque agora tá vindo esse cara que tem uma história enorme na música gospel contemporânea, ou música cristã brasileira contemporânea, né? O cara começou lá, baixista, tímido. Eu me lembro na época que eu também tocava até baixo no Novo Som, lá atrás. Aí você via lá Natan Brito cantando, lá o pessoal da Banda e Voz, e você via um baixista lá, magrinho, cara, olhando para baixo, tal. E Deus levou esse cara a caminhos e a momentos assim maravilhosos, abençoados, que vocês vão saber agora. Tô aqui com meu brother, não vou falar das antigas para não entregar a idade dele, nem minha. Beno César, fala, Benão. Como é que você tá, cara? Que bom você tá aqui, rapaz. Rapaz, que prazer estar aqui, Alex. Muito legal. Eu gravei um videozinho no caminho para cá, falando que hoje seria um conteúdo muito relevante, muito rico de história, a música raiz, né, do gospel, verdade, a raiz do gospel. É verdade. Temos tantas histórias que eu não sei nem por onde começar, Alex. Isso tem a ver com a gravação assim, de outros amigos, né? E por isso é que é muito bom, né? Esse projeto aqui do podcast do Encontro Gospel com Alex Gonzaga, assim, surgiu de uma ideia do programa que eu fiz na Rádio Melodia, o Canções para Sempre, que também era um programa com essa essência, onde não só a gente trazia o pessoal mais novo e tal, mas a galera que, exatamente o que você falou, da raiz da música cristã brasileira, né? E eu quero trazer gente até... A gente ainda tem né? Ainda tem uma juventude aí, um pouquinho da juventude, tal, mas eu quero trazer, se Deus assim me permitir, personalidades que vocês não imaginam. Tem muita gente boa para vir aqui. Beno, me fala uma coisa. Como é que foi, assim, a gente vai entrar numa área, mas vamos assim, cronologicamente falando. Como é que foi a infância do Beno? Beno nasceu aonde? Morou aonde? Como é que foi esse início do Beno na vida? Como é que surge a pessoa que Deus ia botar a mão e falar assim, você é um abençoado de Deus? Onde você nasceu? Como é que foi essa caminhada? Como é que foi? Alex, eu nasci no Rio de Janeiro, meu pai já era pastor, minha mãe cristão, já né? era dirigente de coral, regente de coral, ela já dirigia escola dominical, então eu já nasci num berço cristão, evangélico, né? E tudo começou quando o meu pai, ele partindo de uma denominação, ele saiu dessa denominação por umas situações lá. Sim.
e começamos um culto na sala da nossa casa, lá em Juiz de Fora. E ali convidamos os vizinhos, as pessoas próximas, e ali, entre esses convidados, vizinhos, veio uns amigos que moravam próximos, rapazezinhos, garotos na época, eu acho que eu tinha 12 para 13 anos. Adolescência, né? Sim, adolescentes. Então, eles gostavam de música. Aí trouxeram um violão, o violão tinha um captador no violão, você lembra disso? Cristal, velho. Cristal. Quem não tinha tem que explicar isso. Tem que explicar o que é cristal. Explicar o que é cristal, gente? O Belo explica, pode explicar, eu explico. Cristal era um aparelhinho que você colocava no violão quando você queria que o violão fosse um instrumento elétrico, eletrônico. Você colocava o cristal e ali saía um fio onde ligava numa caixinha de som mais chamada de caixa de abelha, porque o som era qualquer nota. Que dava uma microfonia o tempo inteiro. Cristal era um captadorzinho, gente, era um negócio... Bicho, que isso? Você lembrou do cristal? Quem não teve cristal no violão? Os captadores profissionais hoje que vêm no seu violão elétrico, cara, sabe? Que é tudo interno, uma outra tecnologia. Antigamente a gente fazia... Não, hoje nós temos violões que tem aqui em cima um digital, um touch, igual o celular, né? Bicho, cara, mas a gente pegou isso na raiz, cara. A gente pegou na veia caixinha lá atrás. Caixinha Fran. E tudo começou ali, Alex. Então esses meninos gostavam de música, a gente começou a conversar sobre música. Quando vimos, a gente já estava tirando música dos discos, os discos vinil, né, claro, do Vencedores por Cristo. E a gente fez um grupo musical ali da igreja, lá em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. E para resumir toda a história, tudo começou, a minha introdução na música mais comercial, podendo falar assim, aquele grupo cresceu, a gente convidou um outro amigo que começou a montar um equipamento, aparelhagem, enfim, passou a ser o grupo que tinha a aparelhagem mais top da cidade. Um belo dia, bate na porta de um dos nossos amigos, a gente vivia junto, na casa deles lá, batendo papo. Me dá só uma pausa aqui, isso tu com 13, 14 anos ainda ou já um pouco mais velho? Não, nessa faixa? Que eu tinha 15 ainda. Tá, mas então, só pegar a paralela aqui. E o Belo Pessoa, garoto? Mas era um cara também que soltava uma pipa, jogava uma bola? Como é que era isso? Sim, soltava bola. Vamos lá. Depois a gente vai entrar na vida... Deixa eu ver esse Beno aí, esse Beno criança ali da rua. Como é que era isso, Beno? Irmãos? Não, só 11. Somos só 11. Meu pai tinha uma amiga minha que falava Irmãos. Tinha uma amiga minha que está com o Senhor já que falava assim, caramba, não nasceu o 12º para não nascer o Judas. Parou no 11º. Eram 11, né, cara? Então... Homens e mulheres. Sim, então o pessoal fala que era um time de futebol, né? Exatamente. Quase que foi o grupo de Jesus, lá escolhido por Jesus, né, os discípulos. Legal. Mas então o Beno era aquele cara... Não, era um garoto normal, mas assim, sempre voltado para as coisas de Deus, sempre ligado. Eu via minha mãe regendo o coral, eu sentava do lado do órgão, minha mãe tocava um órgão que tinha que pedalar para sair som. Aquele órgão de fole, né? Bateria e guitarra era nem pensar, né, querido? Quem colocasse estava excluído. Enfim, aí eu sentava do lado do órgão, aquilo já me incomodava, aquilo já era algo de Deus. Já era algo de Deus mexendo, né? Bacana. No interior. E eu ficava colocando o dedo assim para ver o que acontecia, minha mãe tirando a mão e tocando, tirando a mão. Tocando. E ali foi meu primeiro contato com o som da música em si, o som. Bacana. Bem, então vamos voltar lá. Então, a banda da cidade lá, esse grupo musical, começa a ser o top ali de Juiz de Fora. Sim, tudo começou na sala da nossa casa, e hoje é uma igreja de 2 andares gigantes lá. Aquelas pessoas, aqueles vizinhos, todos se converteram, tem até pastores, né? Enfim, aquele ministério começou dentro da nossa sala e esse grupo ali começou a se desenvolver, começou a crescer, a gente começou a comprar equipamento. A gente não tinha nada, era tudo garoto. Sim. Eu vendia picolé nessa época. Bom. Domingo estava tocando com baixo, mas a semana estava vendendo picolé, entregando marmita. Eu entregava uma marmita lá em Juiz de Fora. Essas histórias, gente, o que eu mais gosto é isso, porque isso serve muito para você. Aí você fala assim, poxa, Deus não bota a mão em mim, eu vendo quentinha, né? Eu vendo picolé, eu vendo algum produto para a subsistência da minha família.
Deus sempre faz muita coisa pelos filhos dele. Às vezes não é o tempo dele, mas espera que Deus com certeza vai te abençoar. Como abençoa essa galera que passa aqui, ó. Mais um, eu tô falando porque várias pessoas que passam aqui, falam praticamente a mesma linha de história, né, cara? Tá aí, mais um para corroborar, para confirmar isso. Fala. Exatamente. E o rei Davi, o grande rei Davi, o maior rei de Israel, ele começou onde? Começou nos palácios? Ele começou lá atrás das malhadas, exatamente, onde Deus trabalhava o que ia fazer com ele lá na frente. Ficava com cheiro de ovelha, né? Principalmente trabalhava o caráter, a humildade. A pessoa não sabia que... Sabe, não é o fato de você hoje, de você estar lá em cima, que você é diferente do que você era no início. Mas é bom falar porque eu falo isso, porque às vezes as pessoas nos veem já num patamar diferenciado, com já com uma vida, né, mais consolidada, e as pessoas pensam que não, os caras nasceram em berço de ouro. Não viveu importante. Isso. Então, essa banda começou a se aperfeiçoar, começou a crescer. Qualquer evento na cidade era convocada para levar equipamento, e a gente fazia a abertura do evento. Legal. Meus amigos Eber, que Deus levou na pandemia para Juiz de Fora, foi assim meu melhor amigo, sabe? Aquela pessoa que o camarada tinha um coração de Deus. Ele tirava a roupa do corpo para a pessoa, para ajudar alguém. O cara era um homem de Deus, e vale a pena eu falar sobre ele aqui, sabe? Sim, fica à vontade. Então ali começou aquela estrutura, aquela harmonia, a gente ficar esperando sair um disco novo do Vencedores para tirar. O quê? Violão, baixo e batera? Violão, não, era baixo, guitarra e batera. Já né? tinha uma guitarra, tá? Não era mais então violão com cristal, não. Aí melhorou, cresceu. Beleza, Chegou o João, carinhosamente titulado Cupim, que ele trabalhava com móveis, tinha uma marcenaria, construía móveis, então o apelido dele era Cupim. Ele tinha uma guitarra e começou já a trabalhar com a gente, fazer e comprar. Ele começou a comprar equipamento, aquele pedal Wawa. Quando ele comprou aquilo, era um fenômeno na cidade. Era o único que tinha. Todas as músicas, o cara queria botar aquilo. Todas, Alex. Todas as músicas. Todo pedal novo que chegava um guitarra na nossa banda também, com a pedaleira, com alguma coisa nova, isso aí não tem nada a ver, cara. Mano, deixa eu botar aqui, porque o pedal... Não, tem que ter o uau. Enfim, a banda cresceu e um belo dia... Que a gente tá falando aqui, gente, se você não conhece, vai lá no YouTube... E bota pra conhecer, porque é importante, né, bicho? É verdade. Pra não achar que a gente tá mentindo, porque é uma coisa tão arcaica, né, Alex? Então, a minha conexão dessa musicalidade da igreja local e a banda que fazia parte da igreja, com essa conexão com a música profissional, deu-se quando um belo dia, estava na casa dos meus amigos ali, que era em frente à igreja, a gente vivia praticamente em conexão com a igreja. Estava sempre dentro da igreja tocando, fazendo som. Então era uma coisa muito contínua. Você tá ali, intensa, contínuo, né? Exatamente. Tanto que esse meu amigo, quando foi fazer faculdade, o Weber, o mais velho, eu e o Tonho, que era o baterista, a gente ia com ele para a faculdade ficar desenhando instrumentos. A gente entrava e ficava do lado desenhando guitarra, desenhando baixo. Impressionante isso, né, cara? E um belo dia a gente estava na sala deles assim, bate na porta, ninguém menos que Janires, do Rebanhão. Só isso. Rebanhão explodido, estourado no Brasil inteiro. Paulo César Graça e Paz fez uma caravana daquelas que fazia em todos os lugares, né? Rebanhão, se você não conhece um trabalho assim mais aprofundado do Rebanhão, talvez não. Foi a banda divisora de águas entre a música contemporânea mesmo, porque o pessoal do Vencedores e tal lá de São Paulo ainda era uma coisa mais tradicional, né? Os vocais, sim, né? Eram grupos vocais, né? E o Rebanhão não, né, cara? O Rebanhão era banda, né? Banda mesmo. Sim, ele veio para abrir um novo tempo na música cristã. Divisor de águas. Nem se chamava de música gospel, era música evangélica. Divisor de águas. E o Rebanhão estava fazendo o quê? Estava em Juiz de Fora para fazer show? O Paulo César Graça e Paz fez uma caravana em Juiz de Fora, levou vários ônibus e tal. E o Janires bateu lá na porta e falou, pô, meu irmão, eu fiquei sabendo aquele jeitão dele, né? Figura. Que vocês são os caras da cidade, que tem melhor equipamento. Queria convidar vocês para emprestar equipamento para vocês. Chegou com um caminhãozinho lá, o Janires. Vai emprestar o equipamento para eles, no caso, para eles, pro show deles que ia ser na Praça Central de Juiz de Fora, Parque Halford. Falei, pô, cara, maior prazer, com certeza. Vocês fazem a abertura, vamos lá. Subimos no caminhãozinho, todo mundo botou equipamento, umas caixas pesadas. Alex, naquela época você era o carregador, você era o músico, você era o hold, você era tudo.
Então subimos, colocamos tudo lá e fomos para a praça. Tô ligado. Então foi a nossa... Como é que é? Faço das suas as minhas palavras. Pô, você sabe disso, você pegou. Por isso que é bom fazer um bate-papo com a pessoa que viveu as mesmas coisas. Exatamente. Que sabe o que você está falando. Você não fica igual um alienígena, falando coisa que ninguém sabe o que é. Hoje a galera começa já no estúdio, né, cara? Com tudo ali pra ir estúdio de ensaio. Pô, que beleza. Meu irmão, o estúdio de ensaio era a sala dos camaradas lá. Mas aí foram abrir. Aí fomos abrir, fizemos a abertura do show, tava por acaso, olha as conexões quando são de Deus. Tava o Rebanhão e tava também para tocar Banda Fé. Banda Fé, sim. Que foi veio antes da Banda e Voz. Precursora da Banda e Voz. Ali foi a primeira conexão minha não só com o Rebanhão, né, que no dia seguinte eles pediram pra gente tocar também, numa igreja e tal, e a Banda Fé também, minha primeira conexão com o Natan Brito, o Cid Namaro, Marcos Brito, aquela turma toda. É a família ali, né? Sim. Vai um café? Daqui a pouco. Aí a gente deu essa primeira entrada. Aí o tempo passou, um belo dia, meu pai, como pastor da Igreja Wesleyana, foi transferido para Cabo Frio, onde começou todo um trabalho. E a primeira semana que a gente chegou na igreja, a igreja era grande, primeira igreja de Cabo Frio, enorme, tinha uma bateria que havia sido ganha por alguém que entregou, linda, novinha, e tinha uma caixinha de som deste tamanho assim. Eu cheguei e falei, não pode. Aí conversei com meu pai, ele conversou com o presbitério e tal, liberaram para a gente vir no Rio comprar um equipamento todo. Legal. Vim naquela loja ali do Meia, onde vem o Cantores de Cristo. Era ligado a eles aí, que eu não me lembro o nome da loja agora. Sim. Compramos todo o equipamento, equipamos a igreja toda. E essa conexão ficou. E aí já é outra parte que começou na minha história, que foi a minha escola na área da música, foi em Cabo Frio, quando a gente comprou esse equipamento. Porque o meu pai, ele fundou lá em Cabo Frio uma casa de recuperação, e eu comecei a desenvolver ali a música, comecei a chamar as pessoas para praticar, melhorar, convidar músicos para melhorar. Isso já com que idade, Beno, mais ou menos? Alex, eu acredito que eu já tinha meus 18 anos por aí. E, obviamente, você foi paralelamente ali se aperfeiçoando no instrumento que você sempre curtiu, que é o baixo. Eu também curto baixo pra caramba, né? Sim, mas eu não tinha um baixo. Eu não tinha um baixo. Eu tocava com baixo lá de Juiz de Fora. E até uma curiosidade, certa vez eles fizeram uma programação numa cidade próxima a Juiz de Fora, Muriaé. Muriaé, sim. E ele falou, cara, não tem como ir para aí, não tem dinheiro para ir para aí. Aí os caras mandaram o dinheiro da passagem para mim. Aí eu peguei o ônibus e fui para lá. Meu irmão, no meio da cidade, uma cidade antes, o ônibus parou, desceu quase todo mundo, eu achei que era Muriaé, desci. Desceu, eita. Quando o ônibus foi embora, eu perguntei, aqui não é Muriaé? Não. Aí, meu irmão, tive que pedir dinheiro às pessoas para comprar uma nova passagem. Cara. Conclusão, cheguei em Muriaé já no finalzinho do dia, atrasado, e passei por essa experiência. Mas eu acredito que tudo não é a vontade de Deus, mas a vontade permissiva de Deus. Algum propósito tinha naquilo ali. É verdade. Entendeu? É verdade. E em Cabo Frio a gente começou, e meu pai, com essa casa de recuperação, decidiu fazer como a gente chamava de ar livre na praça, né? Não era mega evangelismo, é ar livre, o nome era esse, ar livre. Então meu pai decidiu fazer o ar livre na praça todos os dias, 2 vezes por dia, 12h e 6h30 da tarde. Ao ponto de que aqueles ar livres viraram era a praça onde os estudantes soltavam de ônibus e iam para a escola. Então eles marcavam encontro ali, ficava uma multidão em volta. Virou um point, né? Como a gente chama hoje, um point. Sim, mas até então eu não tinha um baixo, até que meu pai viu aquilo. Um dia ele passou numa papelaria, por acaso, que não é acaso, é coisa de Deus, estava lá um Giannini Stratosonic guardadinho lá em cima. Meu pai, quando viu aquilo, me chamou, me levou lá. Aí quando eu vi, falei, meu Deus, é meu, pai, é meu. Ah, meu filho, mas eu não posso comprar ainda. Aí mandou uma cartinha, escreveu uma carta para meu irmão lá em Vitória, que já trabalhava numa empresa. Sim. Meu irmão patrocinou, mandou esse dinheirinho, mandou o cheque, 3 cheques. Meu pai comprou aquele baixo que depois eu vim tocar no Canecão com aquele baixo. Foi o meu instrumento. E nesse período todo... O meu primeiro baixo, só para te falar, foi um Giannini AE04.
O meu foi um Stratosonic. Pô, já outro nível. Meu Fujanini é 04, que era igual uma âncorazinha. Eu lembro. Eu lembro. Bom demais também, bonito. Mas aí a minha escola foi o quê? Onde foi a minha escola? Eu não sou formado na Escola Nacional de Música, como minha mãe era formada como pianista. Sim. Eu não fui formado. Minha escola foi a praça, o ar livre. Formado no dia a dia, todos os dias, na prática. meio-dia e 6h30. E eu era, como a gente conversou ali agora há pouco, eu era o carregador, botava equipamento na praça com a ajuda dos recuperandos. Eu era o hold, eu era o músico, eu desmontava, eu ligava, montava, ainda era o motorista da Kombi. A igreja comprou ganhou uma Kombi zerada, bonita, chamada de Jandira. O pessoal de Cabo Frio que vai assistir vai se lembrar dessas histórias. Bem, pelo menos era nova, né? Porque se fosse Kombi mais velha, aquela folga da Kombi velha era Não, terrível, aí não né? dava. As folgas do volante. Aí era assim meio hilárico, mas era assim... Os recuperandos iam pela rua com as placas, falando, placa com versículo e tal. Bacana. E chegava lá na praça, eu montava tudo, e chegava o pessoal da igreja, a gente fazia o culto, e eu ali era a minha escola. Minha escola foi aquilo ali, foi a praça. Sim. Praça no centro de Cabo Frio, Praça dos Ônibus era chamada. E ali veio embora, Alex. Cresceu. Aí meu pai, o Senhor, depois de um certo tempo, levou meu pai para a glória, né? Sim. Pastor de 3 igrejas em Cabo Frio, pontuou muito, marcou uma época em Cabo Frio. A gente fez um barulho tão grande que vinham pessoas de tudo quanto é igreja nos nossos cultos jovens. Sim. Virou ali uma igreja ali, referência ali para a juventude. Eu fiz festival de música ali grande também, que vinha participação de outras cidades. A gente fez um movimento ali. Sim. Até que o Senhor acolheu meu pai, levou para a glória. Aí eu parei, pensei que ia parar por ali, não ia mais mexer com música, fiquei muito sentido. O meu chão, sabe? Fiquei sem chão. Até que eu recebi um convite do Natan, que a banda Fé tinha terminado. Isso. E estavam começando uma nova banda, e estavam pensando no nome de banda e voz. Isso foi na época do Rock in Rio, primeiro Rock in Rio. Ia ter um evento no Maracanãzinho chamado Jesus em Rio. Você lembra disso? Lembro, lógico. A gente vai tocar no Jesus em Rio, você pode tocar o baixo pra gente? Ali já foi uma iscazinha de Deus para me levar de volta, porque eu tava... Então toquei, primeira vez que eu toquei... alienado dessa possibilidade de continuar com a música, né? Sim, toquei ali, o primeiro evento que eu toquei de grande porte, foi ali, minha perna tremia. E ali tudo começou, a Banda e Voz começou ali, vamos fundar a Banda e Voz, você tá com a gente? Banda e Voz dali de Niterói mesmo, daquela parte ali, não é isso, Belo? De Niterói, né? Niterói. O pessoal da Banda e Voz, a galera frequentava ali Niterói ou era Rio de Janeiro já? Não, Niterói eles tinham uma escola de música, eles iam muito fazer eventos ali no Canto do Rio. Isso, tinha uma ligação muito grande com Niterói. Muito grande com Niterói. Não era por acaso também, depois a gente vai falar isso. Sim, vamos chegar lá. Aí... entrei na Banda e Voz, começamos a gravar, gravamos o primeiro disco no Havaí, no centro do Rio. Estúdio Havaí. Primeiro disco nosso foi gravado lá também. Caramba, a gente gravou. Estúdio... era o top dos tops. Tinha era 50 estúdios dentro do negócio, histórico, né, cara? Aquilo é histórico. Em 88 que a gente gravou. Lendário. E tudo começou, a banda foi embora e cresceu, e as bandas começaram a pipocar, veio Novo Som, veio Sinal de Alerta, veio do Sérgio Lopes. Altos Louvores. Altos Louvores. Semeando. Complexo J. Complexo J. Sonoros. Vou chamar o Salomão aqui. Chama Salomão, gente boa. E assim começou a se desenvolver a parte mais profissional. Eu entrei Mas lá em Juiz de Fora, quando eu era garoto ainda, não é lá em Barbacena, lá em Juiz de Fora, eu era menino lá em Juiz de Fora, eu me lembro que não sei, alguém dos meus irmãos, daquele monte de irmãos que ele tinha, ganhou uma fitazinha, cassete do Vencedores por Cristo. O disco Se Eu Fosse Contar. E eu me lembro, cara, inclusive eu procurei isso no Google e vi a casa, que era que a gente morava. Tinha um murozinho na frente assim. Eu tinha um gravadorzinho Gradiente. Você lembra daquele gravadorzinho? Lógico. Botei a fita cassete, deitei em cima daquele gravador e fiquei ouvindo. Aquela música entrou na minha alma. Aquilo ali foi um chamarisco de Deus para me convidar. E ali, ouvindo aquilo, rapaz, com a música invadindo meu ser, eu fiz uma oração. Senhor, se for de tua vontade, me
me leva, me coloca no meio dessas pessoas que lidam com a música profissional, para eu poder fazer algo grande para o Senhor. Sim. Eu fiz essa oração, cara, e esqueci, nunca mais lembrei disso. E depois, cara, eu esqueci, mas Deus não esqueceu da oração. Então Deus nunca esquece de uma oração sincera que você faça. Pode passar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas Deus não esquece. É verdade. E veio acontecer tudo isso, Banda e Voz aconteceu. E aí eu entrei na gravadora com o primeiro disco, né? Entrei com a Banda e Voz na Line Records. E uma história interessante que eu conversei com você ali antes, uma amiga nossa que gostava muito da Banda e Voz, Marileia Salles, que está com o Senhor já também, ela olhou para mim e falou assim: caramba, você tem uma voz muito bonita. Olha, nós vamos comprar uma FM, nós vamos comprar, ela trabalhava internamente na Igreja Universal. Nós vamos comprar uma FM, nós vamos comprar uma gravadora, isso há 25, 26 anos atrás. Eu conheci a Marilé. Aí eu falei, que isso? Para que uma igreja? Que isso, Marilé? Você está brincando? Para que uma igreja, naquela época, uma igreja ter uma rádio? Era coisa impossível. Impensável. Ela falou, nós vamos ter tudo isso. Eu falei, só acredito vendo. Aí o tempo passou, e eu vi uma rádio surgir, FM 105, tocando música evangélica. Eu tô vendo aquilo, até que um belo dia a Marilé me liga, falou: o seu cara de pau, eu não falei que a gente ia comprar uma FM, falei que a gente ia comprar uma gravadora, não falei que a gente ia comprar isso tudo? Se prepare e vem para cá que o bispo da época, que era o chefe da gravadora, presidente, quer que você venha aqui, quer que você comece a gravar seu disco solo, porque até então fazia parte de banda. Sim, da Banda e Voz. Uma pausa só para que a gente vai chegar aí de novo, mas eu preciso só pontuar uma coisa importante para mim. Você com a Banda e Voz, primeiro álbum gravado mais ou menos que ano, Beno? Tem mais ou menos uma lembrança? Alex, eu sou muito ruim de tempo, cara, mas... mais ou menos, só para ter uma noção. Olha, logo depois do primeiro Rock in Rio, a gente começou a gravar esse trabalho. E qual gravadora? Você Foi se tudo lembra? independente. Os projetos foram todos independentes? O primeiro até vocês chegarem à Line? Não. O primeiro que teve um selo por trás, que foi o selo do Guilherme, do Catedral. Porque eu me lembro de um vinil e tal, num projeto que era pioneira, né? Pioneira evangélica. Pioneira evangélica. Ele saiu com o selo da Pioneira. Tá. Então foi o primeiro trabalho junto ali, uma gravadora, uma coisa mais oficial. Tá. E você vocês que se juntavam para botar uma grana para fazer o projeto independente? Como é que era isso? Não, sempre a gente conseguia algum patrocinador, mas nada de empresas já conhecidas. Pessoas que ajudavam ali pontualmente. Sim, né? Exatamente. E falando de Guilherme, eu me lembrei de algo que eu pulei lá atrás, no início lá das bandas, quando surgiu o Catedral, que veio depois do Novo Som, bem depois, né? Eu estava tocando, surgiu o convite para eu tocar com o Rebanhão, o Paulinho, o baixista do Rebanhão, me chamou, ele e o Carlinhos falou, cara, a gente está com um show do Canecão para fazer e eu vou ter que me ausentar pela minha profissão, e a gente queria convidar, você é o único cara que combina com o nosso estilo assim e tal. Você aceita, topa fazer esse tempo aí com a gente? Falei, claro, pô, não sei como eu vou fazer para dividir as duas bandas. Banda e Voz Banda e Voz tocava muito, viajava muito, a gente fazia turnê, 3 meses sem voltar no Rio. Estourado. Né? Então, uma das bandas assim, que eu mais curtia do nosso próprio meio musical era a Banda e Voz, pela questão muito das modas de swings, né? Musical, swings maneiro, a voz do Natan maravilhosa, um swing do caramba, e vocês também, uma swing boa. Era um entrosamento muito grande, né? cara. A cozinha de vocês era muito boa. A cozinha era muito... Cozinha que pra quem não sabe, isso é coisa de música, que é bateria e baixo, tá, gente? Cozinha. Exatamente, Alex. E você falando de baixo, eu lembrei de uma experiência da Banda e Voz lá, se eu não me engano, em Ilhéus, na Bahia. A gente fazia muita turnê, ficava muito tempo sem voltar no Rio. Sul da Bahia, Ilhéus. Passava, quase morava lá, né? E num evento daqueles lá, num show lá, lotado e tal. Aí na hora da apresentação da banda, o Natan, e com vocês, Beno César, no baixo. Aquele especial. Aí eu fiz o especial, e o meu baixo já tava meio sambadinho, a corda de baixo agarrou no traste e ficou fazendo uma harmônica. Tum, tum, tum. Aí eu tentando soltar, e os caras... pensando que eu tava fazendo algo novo, inovando na música. Meu irmão, que isso? Que baixista é esse, que baixista, né, cara? é esse, meu irmão? Aí, cara, foi muito bacana. Muito as experiências bom. assim. E surgiu esse convite do Rebanhão, eu falei, não sei como eu vou fazer, mas
Vamos Não lá. posso negar o convite de vocês. E a gente começou a ensaiar aqui na Urca para o evento do Rebanhão no Canecão, que foi inédito, algo inédito, né? Algo inédito. Foi um Inédito. marco, né? Esse divisor que o Rebanhão começou a fazer, ele foi assinado praticamente com esse marco. Foi o primeiro show ingressado, uma casa de show famosa, né, bicho? Sim. Famosa. O Canecão era a casa mais famosa do Rio de Janeiro, se não do Brasil, né? Foi a banda Rebanhão. mais famosa pisando na maior casa de espetáculo do país na Perfeito. época, né? Foi perfeito. Tanto que a veiculação foi nos maiores meios de comunicação. Exatamente, do né? país, Que foi uma né? super, hiper novidade, né, cara? Pra você ter uma ideia, a gente não podia ensaiar. A gente ensaiava no estúdio na Urca, todo dia de ensaio a imprensa ia pra lá. Não, lógico, Ficava era uma em grande cima, novidade, saía né? matéria É. no jornal, nos Foi jornais. sensacional. Então foi tremendo isso aí, essa união. Eu viajava com o Rebanhão pra lá, quando não tinha agenda da Banda e Voz, viajava com a Aí Banda e você Voz. ficou cumprindo ali as duas agendas. As duas agendas. Se virando e cumprindo as agendas. Você já conseguia viver profissionalmente também disso? Eu sempre falo, pessoal, gente, a gente tem um ministério. Nós somos cristãos, temos um ministério. Mas, como músicos profissionais que também somos, vivemos disso. Então é bom sempre perguntar, porque, né, a gente precisa ver. Você já conseguia viver financeiramente disso ou tinha um trabalho secular paralelo? Eu vou um pouquinho além. A gente sobrevivia com o sim, recurso sim, das bandas. mas Porque, então, por exemplo, quando tinha mas uma estava turnê... focado só, eu tô falando por isso, né? Sim. Trabalhava só com música. Não é isso? Assim, Claro, então sempre, tá. sempre Então, com beleza. música, porque... Então nunca teve um trabalho secular paralelo? Não, depois que eu ingressei na música, não. Não, né? Não tive. Tá, eu você conseguiu... fixei, trabalhei Que bom. antes Tá. de ingressar na Sim. música mais profissional. Tá. E aí, quando tinha muitos eventos, viagens, turnês, aí dava para você Sim, levantar sim, um sim, trocado sim, melhor, sim, onde sim, você sim. passava um tempo mais tranquilo. Mas tudo assim, coisa muito... é uma banda, você tinha que dividir o cachê com 7. No caso do Rebanhão eram 4 ou 5, mas banda e voz eram 7. Então era muito, muito complicado isso, essa parte de grana. Mas Sem contar que os cachês, as ofertas eram pequenas, né? Hoje você tem coisas mais vultuosas, né? Não se Outras compara com hoje, possibilidades, Alex. verdade, Naquela sim. época, tudo era muito assim, pelo amor à música. Aquilo que você fazia. Muitas vezes a gente ia e não tinha nada. Você comia Era tal da lanche. gasolina e o lanche. Você ia para um evento enorme, divulgado aqui ali, chegava lá, o lanche era pão com mortadela. Entendeu? Às vezes você pegava um táxi, você ia de ônibus e pegava um táxi próximo só para você não queimar o filme da banda. Pô, tinha não isso, chegar cara. soltando do ônibus na garganta. Essa é a verdade, Alex. Verdade. Nua e crua, não tem Mas como esconder. Isso é bom pra galera dessa geração nova, né? Que principalmente está muito estourada aí, entendo que teve toda essa. Teve. Meu irmão. Capinar, né? Fazer eu toda costumo a parte falar ali. o seguinte: a gente regou muito, a gente preparou o terreno para que muitos hoje estejam colhendo numa terra fértil que você, nós, Banda e Voz, Rebanhão, todo esse pessoal trabalhou essa terra, arou essa terra. É verdade. Porque se você chegar numa terra e plantar sem ter sido preparado, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A semente vai secar e acabou, morre. Então, isso aí tem que ser falado. Ainda que não seja muitas vezes reconhecido, mas a gente precisa falar lógico. que o espaço é para isso. ter esse entendimento. O espaço né, é para isso, lógico. Poxa, a gente vivia desse jeito, a gente fazia por amor aquilo. Muitas vezes eu peguei esse meu baixo, que era a minha ferramenta de trabalho, saía da casa da minha irmã, onde eu morava aqui no Rio, minha família de Cabo Frio, e morava na minha irmã Vânia. Eu pegava o ônibus com baixo enrolado, às vezes não tinha nem capa, enrolado num cobertor. Não tinha soft case, nem case, nem nada. Esse nome soft case não existia. Depois veio aparecer case. Mas quem tinha era caixa. Mas o meu era embrulhado num cobertor no início. E muitas vezes. É verdade. Alex, cobertor. Eu entrei no ônibus. Não foi uma nem duas vezes. Eu entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, me deparei com um bandido batucando com um revólver no cano, assim, da pessoa segurar. Sim. E eu ali ficava clamando a Deus para não deixar levar minha ferramenta de trabalho. Entendeu, cara? Então, essa história, para mim, eu louvo a Deus. O cara te dá um tiro achando que aquilo era um fuzil enrolado também. Da corria esse risco, cara. Deus, mostra pra ele aqui que é um baixo. Mas se mostrasse que era um baixo, também estava arriscado ele querer. Enfim, mas foi toda essa trajetória que foi
assim, sabe, vivida assim, muita árdua. Um caminho muito árduo que a gente foi trilhando, mas eu tenho certeza que Deus tinha preparado. Sem dúvida. Tendo certeza desse preparo de Deus, né? Ele foi te moldando, né? Foi ali moldando você para coisas maiores. É exatamente isso. Antes de você assumir uma outra situação, que a gente vai chegar lá, um cargo diferenciado e tal, na época ainda da Band e Voz, a relação que você teve com as gravadoras foi uma relação legal, bacana? Teve algum tipo de problema? Ou você acha que foi alguma coisa que valeu a pena? O que era melhor, a Band e Voz independente ou a Band e Voz com um selo ali tomando conta? Como é que você achava? Alex, profissionalmente falando. Eu acho assim que teve um respaldo maior quando a gente estava ligado à Pioneira, por exemplo, porque afinal de contas tinha um nome ali por trás, uma logo, né? Uma administração ali Pioneira, que pudesse ajudar alguma coisa. A Pioneira, né? Evangélica tinha um nome, apesar de ser outro ramo, ramo de livraria, mas tinha um nome por trás. Agora, quando era por umas pessoas que patrocinavam, você ficava meio sem graça, sem expressão para falar para as pessoas. A gente está lançando um disco por quem? Por ninguém. Perfeito. Entendeu? Então, isso aí. Mas aí vem a tua passagem, você baixista da Band e Voz, lá também com Rebanhão e tal. Beleza. Como é que foi essa experiência do Beno começar também a cantar, mesmo na Band e Voz? Porque, modesta, a parte, eu vou falar uma coisa para você, como fã, eu sempre gostei muito da Band e Voz, o pessoal sabe disso, o pessoal que convive comigo sabe disso, o pessoal do Novo Som sabe disso. Mas uma das músicas que eu mais curti da Band e Voz era a música que você cantava. Eu até sei qual é. Eu já te falei Basta isso. acreditar. Exato, eu já te falei isso. E eu me lembro de você, cara, cantando enquanto o Novo Som não ia tocar, a gente ficava ali, a gente era ouvinte um do outro, né? Tinha o show, gente, a gente não ficava no negócio de camarim, não, a gente ficava lá vendo a galera nossa tocar. E eu, quando eu falei, pô, peraí, a Band e Voz, vai. Aí eu ficava vendo lá a galera tocando e tal, muito fã, e aí vinha você cantando essa canção. Dá uma palhinha, mesmo, só uma palhinha pro pessoal lembrar essa música aí. Se te encontras oprimido, em angústia e perdição, entregue a vida a Jesus Cristo e segura em sua mão. Refrão: crê em Jesus o Senhor, crê em Jesus Salvador, crê em Jesus que morreu e ressuscitou. Sensacional. Cara, eu ficava louco. Tinha uma outra também que você cantava, que eu também gostava, que agora você começou a cantar. É assim? Também tinha essa. O Arcanjo, Luiz Arcanjo. Eu não me lembro a letra. A melodia era linda, cara. A bateria cheia de reverb. Cheio de reverb, sala pra caramba. Aí como é que foi essa experiência? Você começar a dividir também um pouquinho nessa questão de voz? Foi uma coisa que surgiu naturalmente? Ou você falou, pô, eu queria cantar também, tá, Natan? Dá uma brecha aí. Eu não posso te afirmar quem convidou, se eu me convidei ou se o Natan convidou. Eu sei que surgiu e comecei cada trabalho, cada disco, eu cantava uma canção, faixa, uma música, né? Surge ali o intérprete também. Aí surgiu, muito tímido, mas surgiu. Começa a acontecer isso. O compositor Beno veio a partir do Beno intérprete também? Já existia antes? Ou ele veio posteriormente quando o Beno se tornou um cantor ou um artista solo, saindo da Band e Voz? Como é que foi isso? Como é que foi essa migração da Band e Voz? Como é que foi? Fala aí. Bom, eu comecei a compor alguma coisa. Minha primeira música gravada, assim, num disco profissional, foi lá, ainda em Juiz de Fora. Por acaso, foi uma música que eu concorri no festival. Em Juiz de Fora tinha um festival, no Instituto Granbury, onde todo ano, acho que até hoje tem esse festival. Todos os anos tem um festival. Tradicional, então, né? Tradicional na cidade, onde o Luiz Carlos Cardoso, que é um amigo meu lá de Juiz de Fora, ele estava se envolvendo com Vencedores por Cristo. Então o grupo dele, da família dele, participou desse festival onde eu e meus amigos participamos. Perdemos, não ganhamos, o Luiz Carlos com o grupo dele ganhou. Certo. Mas ele falou, cara, eu gostei muito dessa música, deixa eu gravar com o grupo que eu estou produzindo. Ele estava produzindo o grupo, aquele grupo lá do Som do Céu, em BH. Sim, um projeto muito, muito legal. Pessoal da minha técnica, dá uma girada aqui nessa tela para mim, por favor, fala. O grupo... Som do Céu, lembro do Som do Céu. Eu esqueci o nome do quarteto, daquelas meninas que, cara, é tipo um quarteto em si, mas cantam muito. Ele estava produzindo aquele trabalho e ele gravou essa música. Foi minha primeira
gravação de uma música minha. Tanto que no disco lá em vinil saiu assim, meu nome, Ebenezer César de Souza, não saiu Beno, não existia Beno. Não existia esse nome artístico que você utilizou, né? Então lá nessa época eu fazia algumas músicas assim, muito, muito simples, muito singelas, assim, umas letras muito, nada comercial, nada com cara de quem sabe compor. Protótipo da coisa, né? Vamos botar assim. Exatamente. Lá na Banda e Voz, você já começou a usar coisas mais profissionais. No primeiro disco da Banda e Voz, Opções, aí a gente inseriu ali, eles pediram, não, a gente tá precisando, todo mundo começando, então quanto mais música era melhor. Então eu coloquei ali, apresentei 5 músicas, foram gravadas mais 5 músicas daquele disco Opções. E ali começou essa trajetóriazinha como compositor. Migrando para uma coisa que lá na frente é ser o Beno César, cantor. Exatamente. Vamos então pular para essa parte. Eu acho importante agora, porque eu quero... você tem uma história enorme, grandiosa, então a gente precisa... dar uma corrida. Exato. Não é assim, só pular. Banda e Voz, sucesso total. Como é que foi chegar e falar, banda, eu tô partindo para um lance solo, eu tenho certeza que isso foi complicado, foi, né? Não, sim, mas só pontuar uma passagem antes desse fechamento, partindo para a carreira solo, nesse caminho, quase no finalzinho da minha saída da Banda e Voz, surge o Catedral. Então, a gente ajudou lá no estúdio lá do Hermínio, lá em... Estúdio do Hermínio? Del Castilho? Del Castilho. Não, não é Del Castilho, não. Não, Vicente Carvalho? Vicente Carvalho, Bento Ribeiro, alguma coisa assim. Não, acho que era Vicente Carvalho, se eu não me engano. Acho que era Vicente Carvalho. Esqueci o nome até do estúdio. Eles estavam gravando lá e esse entrosamento com a Banda e Voz, tá, pô. Aí o Kim me chamou, pô, canta uma música, divide uma música, vamos fazer um... Não existia o termo de feat, né? Não existia o feat. Faz uma participação especial. Uma participação especial, Aí eu cantei, gravei com ele aquela música Chame a Deus, né? Se você não sabe para onde seguir. Sim. Eu cantei com eles essa música quando o Novo Som fez o MQA com Catedral no Rival, a gente cantou junto. Tá? Sim. Perfeito. Você foi o primeiro a fazer isso, a dividir com o Kim essa música que é linda, né, cara? É linda. Aí, depois lá na frente vai ter uma outra pontuação sobre essa música. Eu gravei com eles, foi uma benção, a Catedral explodiu no Brasil todo, tudo bem. Aí surge essa ligação da Marileia, que fui convidado para... O bispo lá, presidente da Line Records, me convidou a São Paulo. Pô, eu quero gravar o seu disco solo. Pô, você canta direito e tal, vamos gravar o seu disco solo. Já existia alguma ligação de Line com questão da igreja? Você ainda estava alguma coisa nesse sentido? Porque você, de repente, estava participando de alguma igreja universal? Não, eu esqueci de falar, me desculpa. Então, porque a Banda e Voz entrou na Line Records. Ah, na Line, tá. Aí você era conhecido lá. Meu último disco participando da Banda e Voz foi esse disco que eles entraram na Line, nós gravamos, e ali surgiu o convite para partir para carreira solo. Perfeito. Eu gravei com a banda esse último CD, tal, como sempre cantando uma música ali. E ali surgiu o convite. Eu ainda não saí da Banda e Voz. Eu continuei, gravei o primeiro disco. Sim. Coisa paralela como eu faço com o Novo Som ali no meu projeto. Mas aí, com o desenrolar das coisas, você não vai tendo como você prosseguir dessa forma. Você vai ter que escolher um caminho ou um outro. Entendeu? Então, e aí, como é que foi isso? Eu entendi que chegou o meu momento daquilo que todo o trabalho que Deus fez ao longo daquela trajetória, desde a praça pública, todo aquele preparo era para isso. Tinha que ter uma coisa a mais, entendeu? Porque se Deus me preparou a mim separado, sozinho, porque ele tinha algo sozinho, individual, um projeto individual para minha vida. E ali eu conversei com o pessoal da banda. Chegou um momento que não dava mais as agendas. Eu lancei meu primeiro disco, começou a pipocar de eventos e tal. A gravadora era muito requisitada. É grande, né? E ali eu abri com a Banda e Voz. Eu precisei sair da Banda e Voz. Mais ou menos que tempo? Mais ou menos? Rapaz, foi no início há uns 24 anos atrás isso. 24 anos atrás, 2000. Mais ou menos 99 para 2000. Mais ou menos por aí. Aí eu comecei a gravar meu primeiro disco, depois veio o segundo, gravei o segundo que veio um hino que foi assim muito voltado para a igreja a quem a Line Records pertencia, né, que era a Igreja Universal. Eu gravei uma música Tá Ligado, que virou um hino na igreja e alavancou todo esse meu ministério como uma carreira solo, toda essa minha carreira solo, se dizendo. Então, aí você começa a ter
comunicação maior dentro da própria Line Records, ali, como artista, tanto com a banda e voz, e depois com essa questão solo. E aí você é chamado por um cargo muito importante, né? Você, assim, a partir daí é chamado por um cargo... Eu quero entrar nesse ponto, porque esse ponto é um ponto muito bacana. A gente estava conversando isso ontem, a gente estava conversando isso antes, agora no café ali, né? Fora do vídeo. Como é que foi isso, cara? Como é que você consegue chegar, de repente, a uma direção artística geral da Line Records ali tomando conta? Como é que foi isso, Beno? O que você sentiu? Como é que foi esse pulo, esse salto assim absurdo? Alex, enquanto você formulava a pergunta, você fazia a pergunta, o Espírito Santo me trouxe à mente, eu não podia passar de falar o que aconteceu lá atrás. Tá. Certa vez, já com o meu primeiro disco gravado na Line, o disco Face a Face, teve até a participação da Marina de Oliveira, de outros cantores. Já com o meu primeiro disco gravado, ou seja, já introduzido no meio da música cristã, evangélica, certa vez a minha família, eu era solteiro ainda, minha família toda morava em Cabo Frio, minha mãe, meus irmãos, e eu estava num ponto de ônibus. Eu defino no meu depoimento, inclusive no meu livro que eu estou escrevendo, minha biografia, eu friso muito isso aqui. Foi um divisor de água na minha vida. Aquele dia, aquela noite, eu estava num ponto de ônibus indo cantar num jantar para empresários, num hotel de luxo em Cabo Frio. E eu estava naquele ponto de ônibus, caiu uma garoa fria à noite. Eu tinha uma moeda de 50 centavos no bolso. E ali, vendo as famílias passarem de carro, e eu ali sem dinheiro nem para voltar. Ali, o diabo aproveita, tenta tirar proveito de uma situação, soprou no meu ouvido. Você vai louvar a teu Deus? Cadê ele para você? Você não tem dinheiro nem para voltar de ônibus. Aí, rapaz, o Espírito Santo, já soprava, o Espírito Santo falou no meu coração. Vai, porque o meu futuro... O teu futuro está nas minhas mãos, pertence a mim, vai. E ali Deus permitiu aquela situação para que eu brotasse algo dentro de mim, que eu profetizasse algo. Eu falei, Senhor, eu faço um voto com o Senhor, eu vou te louvar. Não, como eu vou voltar, eu não sei se eu vou voltar a pé, de carona, não sei, não me interessa. Eu vou te louvar, mas se o Senhor me abençoar, enquanto eu não tiver uma família, enquanto eu não for casado, de tudo que o Senhor me der, 50% será do Senhor. Alex, ali foi um divisor de águas. Pacto com Deus nisso. Fiz um pacto, um verdadeiro pacto. Sim. A partir daquele dia, Deus começou a mudar a situação em volta de mim. Deus começou a surgir coisas que não surgiam antes. É lógico que foi uma experiência muito pessoal minha. Entendeu? Para você ter uma ideia, eu comecei a mobiliar a casa da minha mãe com os móveis mais caros da cidade. As pessoas iam visitar minha mãe e ficavam abismadas, cara. Eu fiz a casa da minha mãe como a casa de uma pessoa rica. Virada de com chave, 50% né? Que sobrar de mim na época de banda ainda. Virada de chave, né? Cara, ali Deus começou a reescrever a minha história. Até que, depois que eu entrei na banda, eu comecei na Line Records, comecei a fazer algumas produções, o que também foi algo que Deus começou a preparar para chamar a atenção de alguém que estava no plano, no propósito. Você começou a trabalhar como produtor musical. Sim, perfeito. Porque a produção musical foi a ponte. Sim, perfeito. Para tudo isso aí. Então, começaram a desenvolver as coisas, muitas músicas começaram a ser gravadas nas produções e tal. Até que chegou a oportunidade de eu fazer uma viagem para os Estados Unidos, onde no meu coração queimava, dentro do meu coração queimava algo dizendo que essa viagem seria um divisor de águas. Seria o ponto, aquilo tudo que eu fiz, aquele pacto com Deus, seria o desfecho ali, nessa viagem. Meu irmão morava nos Estados Unidos, então ele é pastor Natan, ele marcou umas 23 igrejas, de Boston a Nova York, para eu cantar. Aí eu viajei todo feliz, cheguei a cantar na primeira igreja, na Assembleia Grande lá de Boston, e na segunda igreja, à noite, eu peguei do carro, depois do culto, do carro ao estacionamento, eu peguei uma chuva congelada, era dezembro, véspera de Natal,
neve até aos Peguei joelhos. neve ali também. Marcha Sul, Peguei aquela Cesarinha. chuva congelada, Muito aquilo me acabou com a minha saúde. Queimando de febre, garganta totalmente inflamada, ao ponto do meu irmão ter que cancelar todas as igrejas. Não tinha como eu cantar, não tinha como eu sair dali, da casa. E naquela noite de Natal, todo mundo foi para a igreja e eu fiquei ali naquele carpete. Mas eu não posso pular o que aconteceu no dia depois. Depois da igreja de Boston, o presbítero que me levava no veículo, ele me olhava no retrovisor e ficava olhando. Por que ele está me olhando assim? Até que ele criou coragem e falou: meu irmão, eu não sei nada sobre você, eu não te conheço, mas desde ontem Deus está me forçando a te falar algo. Ele mandou te falar o seguinte: você veio nessa viagem com uma expectativa gigante de que isso seja um divisor de água, essa viagem. E vai ser. Mas Deus manda te falar que vai acontecer algo que você vai querer desistir de cantar, desistir de louvar, desistir da música. Eu me assustei com aquilo, mas como Maria, eu guardei no meu coração. Maria ouvia tudo e guardava no coração. Até que aconteceu isso, eu peguei aquela chuva de gelo, caí de cama, queimando de febre, as igrejas todas canceladas, o pessoal foi para a igreja no culto de Natal, e eu fiquei ali no carpete, cara, me acabei de chorar ali eu desabei diante de Deus, e eu fiquei como que estivesse decepcionado com tudo, sabe? Eu me esqueci do que o presbítero me falou um dia antes. E ali eu falei: Deus, a partir de hoje eu vou antecipar minha volta para o Rio. Nunca mais eu quero saber de mexer com música. Eu não vou mais cantar, não quero mais saber de música. Porque o Senhor colocou no meu coração uma expectativa enorme de que eu estaria rompendo, que essa viagem seria um divisor de águas na minha vida. E acontece isso aqui. Até as igrejas que eu vim cantar, foi preciso eu cancelar. O que é isso, Deus? O que é isso? E ali eu dormi, peguei no sono naquele carpete, falando essas palavras. Eu costumo dizer que Deus te leva até o teu limite. Como a Bíblia diz que Deus não dá aprovação além do que você possa suportar. Exato. Eu dormi daquele jeito ali. Alex, no dia seguinte, 7 horas da manhã, o telefone tocou. Era a secretária de um grande homem empresarial, líder religioso, que eu não vou nem citar o nome por questões éticas, mas todos podem saber e entender. Era a secretária dele, a Marileia, que tinha me profetizado: nós vamos comprar FM, nós vamos comprar gravadora, e eu desacreditei. Ela me ligou e falou: essa pessoa quer que você está te procurando direto aqui no Brasil. Eu falei que você está nos Estados Unidos, falou para você não voltar, esperar uma semana, que ele vai fazer o evento do Maracanã, e quer que você vá a Nova York conversar com ele, quer conversar com você pessoalmente. Ali eu fiquei envergonhado do que eu falei para Deus. Ali eu fiquei envergonhado. Não sabia o que eu falava. Senhor, o que eu vou falar para o Senhor depois de ter falado o que eu falei? Deus me quebrou ali. Naquele momento ali, quase que com uma ira, né, contra Deus. Como é que está acontecendo, né? Por que isso, né? Sim, não quero mais, né? Não quero mais, né? Não assim de revoltar com Deus, mas com a situação. Exatamente. E a coisa que eu fazia era cantar. Né? Interpelando. Então eu queria me revelar com o que eu fazia. Como é que é isso, né? Você falando, como é que é isso, né? Eu estou aqui, estou me colocando à disposição, e é isso que acontece, né? Só que os nossos olhos, cara, enxergam até aqui. Ali, Deus já tinha, até o dia de hoje, 20 e verdade. tantos anos depois, Deus já tinha tudo programado. É verdade. Então eu esperei, peguei o voo, fui para Nova York e tive uma reunião lá com esse grande líder, esse grande empresário também. Durante 2 horas, eu e a esposa conversamos, e ali ele me convidou para assumir a direção da gravadora. Falou: você aceita? Eu falei: só se for ontem. Se for ontem, eu aceito agora. Ele falou: então a partir de hoje, todo o CD da gravadora... Pode falar o nome da gravadora, velho. Fica à vontade. Todo CD da gravadora Line Records, que é a gravadora que você vai assumir como diretor. Line Records. Todo CD da Line Records, CD com 12 músicas, eu quero 11 músicas suas. Então ali, rapaz, eu vi de fato quem é o Deus que eu servia e não sabia. Como Jó falava, como Jó falou. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora teus olhos me veem. E eu aceitei aquele convite. Quando eu voltei para o Brasil,
tinha uma gravadora pronta me esperando, uma sala... O tamanho da gravadora, né, cara? Line a maior Records, gravadora da América Latina na Line época. Records, pô. Estrutura absurda, uma gravadora vinculada ali no conglomerado, com vários braços, né? Rede Aleluia, Igreja Universal do Reino de Deus, né? Sim. Toda essa projeção, cara, um conglomerado religioso, comercial, uma gravadora com público já direcionado. Absurdo. Ou seja... Você foi o primeiro diretor artístico da casa ou tinha alguém antes? Ou como é que foi? Foi um cargo praticamente criado ali para você? Não, a gravadora já existia fundada pelo... Não, sim. Eu estou falando com uma direção artística ali para você tomar. Já existia uma pessoa que fazia isso? Houve uma pessoa quando ela foi fundada, sim, mas teve um problema logo no início, saiu e ficou sem ninguém. Ah, tá. Então ficou um tempo na área artística. Sim, tinha o presidente, tinha outros setores, mas... Direção artística. Então você foi praticamente ali, vamos botar o primeiro diretor artístico que ficou fixo, né? E foi estratégico, porque, como eu te falei sobre as produções, tudo aquilo foi analisado. Lógico. Entendeu? Todo cuidado com a produção. Lógico, uma empresa daquele tamanho... Eu ficava até de madrugada, assim, afinando voz, coisas que ninguém ia perceber, eu ficava ali e eu falava, Senhor, eu estou fazendo aqui algo que ninguém vai perceber, mas eu estou fazendo diante do Senhor, porque é para o Senhor. Né? Isso aqui é o meu... Cuidadoso. É o fruto, meu fruto colocado diante do Senhor. Legal. Então tudo isso Deus levou para o lado que fosse analisado minuciosamente. Então, quando eu fui convidado, já havia um estudo sobre o que eu vinha fazendo. Histórico seu, né? O cuidado, o zelo com aquilo ali. Um histórico seu, né? Legal. Foram quantos anos lá mesmo, na casa? Lidando com, desde o início, Alex, mais de 30 anos e pouco. Caramba, quanto tempo, né, cara? Que legal. Né? Convivendo diretamente. Foi até o final da Line Records, vamos botar assim? Porque a Line Records deu uma pausa, né? Ela para ali, mas tu foi... Eu saí antes dessa pausa que ela deu. Pausa, né? Eu saí antes dessa pausa. Porque... 30 anos mais ou menos ali, saiu e tal. Não, na gravadora não foi todo esse tempo, assim, na direção artística... Perdão, na direção artística, sim. Na direção artística, se eu não me engano, porque foi logo... Você fala 30 anos de carreira, sim, né? tem como banda, depois como cantor, depois como produtor, depois como compositor com algumas músicas. Nessa direção artística na Line Records, que 10 anos, 5 anos? Mais ou menos. Não, foi bem menos que isso. Porque foi logo na etapa final, assim, passando para outra etapa, que viria uma outra etapa depois. Perfeitamente. Então, ali, esse desafio de todo CD da gravadora, um CD com 12 músicas, que eram 11 músicas suas, porque você e sua irmã a Solange, minha parceira de música em todas as músicas, vocês foram os únicos que entenderam a nossa visão como gravadora, como igreja, como tudo. Pegaram a visão, como o pessoal Exatamente. Fala. Então foi solicitado isso. Bacana. E eu sem saber, eu me vi diante, eu faço uma analogia quando Deus fez com que Faraó, não nada a ver com a pessoa, muito pelo contrário, mas quando o Faraó chama José, direcionado por Deus, e José interpreta aquele sonho de 7 anos que viriam, depois mais 7 anos, e José manda Faraó juntar aquilo tudo, aquele trigo que seria para o mantimento do mundo, com essa coisa dos 11 músicas em cada CD. Eu tinha um cast ali na gravadora de 50 e poucos cantores. Então era um mundo de música. Foram 1000 e tantas músicas. Você e a Solange viraram uma máquina, né? A gente fazia música 24 horas, por telefone, de madrugada, tudo que é jeito. E não dava conta ainda. Por exemplo, no meio disso tudo, as principais produções, eu era solicitado a assinar, a fazer as produções. Também, lógico. Eu era pedido pela direção mesmo, era solicitado que eu assinasse as produções pelo estilo, né? Sim. Muito bom. Então, além das composições, todo esse trabalho da composição para 27 cantores do cast da gravadora, eu tinha que assinar três produções simultâneas por mês. Então, era muito trabalho, muito trabalho. E ali você... eu acho que você assina, né? Não um final... Mas você consegue assinar assim, agora eu estou ali praticamente com todo o meu processo de 30 anos atrás, ele está sendo cumprido aqui, né? Um misto de coisas passou com certeza na sua cabeça, né? Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Muito legal. Assim, gente,
podcast é fogo, né? Porque é tanta informação boa e bacana que a gente tem que aproveitar, mas a gente tem tempo, né? Então, Tem tempo. a gente vai ter outros papos, tem mais podcasts certeza, aí pra Alex. fazer. Então, e eu não quero perder a oportunidade de falar o seguinte. Bem, um homem de Deus, um cara, um profissional muito respeitado, todo mundo do meio gospel, quando fala em Beno César, e do meio fora, do meio secular também, concorda que você é um grande músico, um grande intérprete, um grande diretor artístico, um grande produtor musical. Mas eu quero saber o seguinte, vamos voltar para o lado pessoal, assim, para a gente já ir para o grande final da coisa. Esquece o Beno César, eu quero saber como é que é o Beno em casa. O Beno em casa faz uma comidinha, vê só televisão, joga ainda uma bolinha, vai ao Maracanã, ao Newton Santos. Qual time? Tem time de futebol, Beno? Alex, se tem uma coisa que eu nunca fui forte é no futebol. Cara. Então, qual esporte que você curte? Não, eu gosto de futebol, mas eu me ligo mais na época de Copa do Mundo, essas coisas. Mas então não tem um time de futebol. Mas eu torcia pelo Vasco. A última vez que eu lembro que eu torci foi pelo Vasco. Então pelo Vasco. Uma vez Vasco, mas vai ser sempre Vasco também. A gente não muda de time. Eu sou botafoguense desde criança. Não, nunca mudei, mesmo não atuando. Não, sim, mas ali. E em casa? Gosta de uma cozinha? Fica só fazendo alguma coisa? Ou só vai pelo iFood? Como é que é? Não, iFood também, mas aprendi a fazer, minha esposa me ensinou a fazer arroz, faço arroz. Hoje eu sei falar, eu faço arroz. O cara fala com bom orgulho, eu faço arroz. Faço arroz. Ovinho frito não tem brasileiro que não saiba fazer, né? Isso aí é básico. Mas o arroz que eu tinha um sonho de aprender a fazer era um arroz. Pô, arroz, você fazendo arroz, não passa a esposa fome, né? pode estar numa reunião, você não fez arroz, em casa, não passa fome. Você faz o arrozinho lá. Eu me lembro que é muito bom. Eu me lembro só para corroborar com essa situação, sou filho único, né? Filho único de pais assim, né? Normais, ninguém era rico e tal. E ali em Bangu, eu chegava da escola 7 da noite, saía da escola 7 da noite, eu estudava no ginásio de 3 às 7, né? Era 15, 3 às 7 era o horário padrão era de 7 às 11, 11 às 3 e de último era de 3 às 7. Eu já no ginásio fazia de 7. Chegava em casa com fome, minha mãe trabalhando na rua, meu pai também. Cara, às vezes eu chegava, não tinha nada para comer, eu comecei com 12 anos, eu falei, mãe, me ensina a fazer um feijão aí, um macarrão, para não passar uma fome. E aí acabei que eu gostei, de vez em quando me envolvo um pouquinho com a cozinha. De vez em quando você bota, né, para fora. Mais do que arroz, mano. Hoje eu já faço uma carne assada, já faço uma galinhazinha ensopada, faço um peixe legal. Eu tô devendo isso pra minha esposa, cara. Ela falou, cara, já te dei um monte de receita, você não faz. Eu falei, vou fazer um dia. Vamos pro final, uma reta final. Eu quero saber o seguinte, rapidamente, projeto novo, tem alguma coisa que a gente possa falar? Quer falar já no projeto novo? Tem projeto, na verdade, a cereja do bolo ainda tá guardadinha, Alex. Tudo isso que a gente falou aqui, o desfecho não aconteceu. Queria resumir rapidamente tudo isso que a gente contou, que eu pude contar aqui, uma maior alegria contar isso para você. Sim. Tudo isso se resume em algo que Deus, uma promessa feita há muitos anos por Deus, e um garoto que ficar sentado olhando para o céu, pensando o que vai ser da minha vida, não tenho formação acadêmica, não tenho... E Deus queimar no meu coração que ele tinha um projeto maravilhoso para mim. Bastava eu seguir os passos dele, a orientação dele. E para resumir tudo, eu já abri, depois de tudo isso, tive o prazer de abrir um jornal de maior circulação do Brasil e ver meu nome no 4º lugar do ranking geral do ECAD. Assim, na frente de grandes nomes da música popular brasileira. Bacana. Está concorrendo a Grammy Latino com vários cantores de nome, assinando várias produções, 200 e tantas produções, músicas gravadas por praticamente todos os cantores do gospel. Então, eu preciso dar esse resumo aqui, entendeu? Toda essa trajetória, o fechamento disso é o cumprimento, a fidelidade de Deus. Perfeito. Porque você passar por toda uma história, que chegar no final, Deus não ter aquilo para você falar, lógico, entendeu? Então, eu preciso a assinatura, dizer, né? É a assinatura do... Né? Com certeza. Então o bolo tá pronto, mas ainda falta a cereja. Ainda falta. Você está convidado para contar aí depois como é que vai ser o resultado dessa cereja do bolo. Vai ser o maior prazer estar aqui, porque é grande o negócio. Eu tô nessa aí junto contigo para orar por você, orar pela tua família, pela tua vida, porque você é um grande cara, um grande parceiro, um grande amigo das antigas, que eu sempre falo que eu não vou falar de quanto tempo das antigas para não entregar a sua idade, nem a minha também. Tá bom, né? Tá ligado. Mas, Belo, olha só, eu vai preparando aí um minutinho para olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem pro
pessoal, enquanto eu agradeço aqui aos meus patrocinadores, que a gente já está chegando na reta final. E eu quero desde já agradecer, como sempre eu falo, a audiência que vocês têm dado aqui, o Encontro Gospel com Alex Gonzaga, tá aí, ó. São pessoas assim que têm uma experiência de vida absurda, maravilhosa, abençoada. E é isso que a gente quer estar sempre trazendo para você. Não bate-papo informal, mas coisas edificantes. Porque tem gente que pensa assim, não vou conseguir, para mim tá difícil. Meus irmãos, quando Deus coloca a mão e fala, a tua hora vai chegar, pode ter certeza que ela chega. E ela chega, e quando Deus abre a porta, meu irmão, ele escancara. Pode ter certeza disso. Quero agradecer o pessoal da Cicobi Copemata. Se você não tem uma conta bancária e não quer ficar pagando aí essas tarifas que os bancos ficam cobrando para você, faça uma conta digital Cicobi Copemata. Entra lá, você pode entrar pelo Google, que você já vai ter um link, mas vá, ó, Cicobi Copemata. Em breve a gente vai ter um link direto. Vou estar botando aqui na tela e você vai, ao clicar, ter esse link direto, tá? Por enquanto, vai lá no Google, a gente está providenciando aqui daqui a pouquinho esse super link para você ir direto. Quero agradecer também aos meus queridos da SBAS em Música em Primeiro Lugar. Se você é músico, você tem que estar associado a uma associação séria, que batalha por você, que te ensina os caminhos. Então, se não tem associação, olha, vale a pena você dar uma ligadinha para as SBAS, entrar no site das SBAS, falar com o pessoal das SBAS, que você vai ser muito bem atendido, né? Muito bem instruído, né, sobre a possibilidade do que você necessita. Arrecadação autoral, arrecadação de intérprete e outras mais, tá legal? Vamos lá, o resto da minha rapaziada, vai para mim. Felipão, vamos para mim. Quero agradecer a Land Space, um dos melhores restaurantes da Baixada Fluminense. Alô, você de Queimados e região. Daqui a pouco vai ter uma surpresa para vocês aí. Lu Rodrigues, aluguel de roupas. Bem, no dia que você quiser ficar mais bonito que você já é, aquela roupa, né, aquela que você, para receber o Grêmio, Gala. Lu Rodrigues é a solução. Cara, o Marcelo é sensacional. Várias lojas espalhadas assim. Quando eu quero ficar mais bonitinho, né? Não, bonitinho não, né? Bonitinho é menos feio, mais bonito. A Lu Rodrigues resolve o meu problema. Lazare Veículos, eu compro os meus carros na Lazare Veículos. Veículos novos, veículos usados, mas com garantia, seminovos. Lazare Veículos, entra também, tudo aqui é só fácil, ó. Hoje em dia, rede social, gente, entra aqui no Instagram dessas empresas que eu tô falando, que você vai ser direcionado pro pessoal. Um abraço, Marcelo. Teleeletrônica, onde a música está. Se você precisa de instrumento musical, se você precisa de qualquer tipo de aparelhagem de som para sua igreja, para o seu projeto, entre em contato. Teleeletrônica entrega no Brasil inteiro. Minha parceira, e inclusive me apresentou aqui a Shure. Eu ganhei esse presentinho da Shure, alguns presentes da Shure. Hoje eu sou endorser da Shure. Que legal, Shure. Obrigado pelo carinho. A gente está junto aí com vocês. E quero deixar um grande abraço para o meu amigo Douglas, da Abradex. Se você precisa de qualquer trabalho em madeira e acabamento, seja do deck de piscina ao piso para sua casa, Abradex é a solução, tá legal? E também tem móveis, hein? Se liga, vai lá no Instagram da Abradex e verifica o que você pode falar. Beno, você tem 1 minuto para deixar direcionada uma mensagem positiva que você quiser falar, o que Deus colocou no teu coração para falar pro pessoal do Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Bom, Alex, eu posso falar... E muito obrigado, tá? E muito obrigado pela presença. Sou muito grato a você de estar aqui falando para todo esse público que já... Esse programa aqui já é sucesso. Amém. Sucesso. Amém. Falar para vocês de carteirinha, posso te falar com toda certeza de vida que Deus é fiel. Amém. Se você fizer a regra, se você seguir os caminhos que Deus tem direcionado para a sua vida, Deus, ele é dono do tempo. Deus é dono do tempo, ele governa o universo. Às vezes a gente fica pensando que, por causa do tempo, não sei o que, Deus é dono do tempo. Deus é fiel, Deus tem o que ele prometeu, ele vai te entregar. Nunca, jamais desista dos seus sonhos. Amém, amém. Quero encerrar aqui dizendo aqueles recadinhos gostosos, gente, que eu estou sempre passando para vocês aqui no final. Olha que bacana. Amor, a amizade e a alegria têm que regar todo o seu dia. Olha que bacana. Então, regue o seu dia sempre com amor, amizade e alegria, tá bom? Graça e paz para você, que Deus abençoe você, a sua casa. Semana que vem a gente está aqui, se Deus assim permitir, com mais um Encontro Gospel comigo, Alex Gonzaga. Beijo no coração, povo lindo, galera de Cristo. Valeu! Ei, você aí, já conhece a Lazare Veículos? A rua mais famosa do Rio de Janeiro, com mais de 40 motos seminovas e mais de 40 carros. E detalhe, eu faço questão que você pesquise a Lazare Veículos na internet. Fazendo isso, com certeza você vai seguir a gente no Instagram. Então, vem pra Lazare,